Eu vou retirar de dentro desse diretório o dbaccess e vou trazê-lo aqui para a raiz da pasta TOTOS e vou configurar, vou trabalhar o dbaccess a partir daqui. Feito isso, vamos entrar aqui na estrutura do dbaccess, que é o segundo componente que nós vamos configurar. Vamos abrir aqui esse arquivo de configuração. Nesse arquivo aqui, inicialmente, ele não traz nada, praticamente nada, só o max string size. Vamos colocar aqui o conteúdo 500 para essa chave. Essa chave aqui ela é importante porque é ela que determina o tamanho que uma string vai ter no momento de enviar para o banco de dados. E aí, esse tamanho 500, ele é importante porque nesse primeiro momento, como ele vai abrir os arquivos de modelo para a criação dos dicionários de dados, pode ser que o tamanho dessa string ela fique um pouco mais alta. Então vamos colocar aqui com tamanho 500 para a gente não ter erro durante a execução. Outra coisa importante é a criação do serviço. Para a criação do serviço, a gente precisa passar alguns dados aqui para o nosso dbaccess também. Nesse caso, eu vou pegar essas tags do serviço, vou copiá-las. Deixa eu voltar. Vou tirá-las aqui do app server, da pasta app server do TOTOS License. Deixa eu abrir ele aqui com o Notepad++. São essas configurações aqui, onde eu tenho Service, Name e Display Name. Então, vou colocar aqui no nosso arquivo de configuração, TOTOS DB Access, diretório de instalação, c:/TOTOS DB Access. E vou colocar aqui service com name e display name nessas configurações. Feito isso, vamos copiar esse camaradinho daqui. Vamos vir aqui para a nossa configuração e vamos colocar aqui os nomes deles. Então aqui vai ser TOTOS DB Access e display name. Aqui eu vou colocar como 02 para ele ser o segundo. E vou colocar aqui um DB Access 64, para a gente saber que é a versão 64 bits. Feito isso, a gente pode salvar. Só atualizar no nosso arquivo de anotações, que aqui ele ficou errado. Prontinho. E já vou fazer a mesma coisa aqui para o nosso app server. Então, a gente vai ter aqui um TOTOS app server. Aqui vai ser a opção 03. Aqui nós vamos chamar de app server. Vou botar aqui mais um pipe. 1, 2, 3, 4. Para eu saber que é essa porta. Então, essas são as nossas configurações até o momento. Deixa eu salvar isso. Vou clicar aqui para fechar. Vou retornar aqui para o diretório do dbaccess. E aqui nesse momento a gente precisa fazer a primeira execução dele. Nessa primeira execução, eu vou clicar aqui em cima dele, vou mandar gerar um atalho, Create Shortcut. Nesse atalho que foi criado, vou vir aqui em Propriedades e no final dessa linha de comando eu vou colocar um parâmetro. O parâmetro é o menos console. Vou copiar aqui essa linha, vou colocá-la aqui nas nossas anotações, execução. Como console. Então, esse é o parâmetro. Já vou aproveitar e já vou colocar aqui instalação do serviço, alterando o menos console para install. Então, colocando o parâmetro menos console na frente do atalho, nós podemos executá-lo como console. Colocando o parâmetro menos install, nós podemos registrá-lo como um serviço do Windows. Então, nesse primeiro momento aqui, nós vamos executá-lo como um console. Então, já está salvo aqui. Vou clicar em OK.
Vamos aqui no nosso atalho, vamos clicar com o botão direito e Run as Administrator. Ele vai pedir a liberação do firewall, nós vamos colocar que sim. E a nossa aplicação DB Access já está aqui executando. Essa aplicação é a aplicação que é executada como um serviço do Windows. Nesse caso aqui, agora nós temos que executar a aplicação DB Monitor, que é a aplicação onde nós vamos fazer as demais configurações. Ela vai trazer aqui o servidor de conexão. Vou colocar aqui como localhost, porém, se vocês estiverem trabalhando com um ambiente distribuído em que o DB Access fica num servidor e a aplicação Proteus fica em outro servidor, ou o banco de dados fica em outro servidor, pode ser que seja necessário fazer essa alteração de nome do servidor aqui. Outra coisa importante é a porta 7890. Essa é a porta padrão. Como eu não informei nada lá no meu arquivo de configurações, nesse arquivo aqui, então a gente está trabalhando com a porta 7890. Eu colocaria essa porta como essa chave, e aqui eu colocaria 7890, que é a porta padrão, ou 7891, se eu quiser trabalhar com um ambiente com mais de um DB Access executando na mesma rede. Mas eu vou manter aqui como padrão 7890, e já vou deixar isso aqui salvo também. Então, feito isso, vamos aqui confirmar. Ele vai entrar nessa tela aqui. Chegou aqui, nós vamos procurar o banco de dados com o qual a gente vai trabalhar e fazer as configurações dele. No meu caso aqui, no nosso caso, nós vamos trabalhar com o banco de dados Postgre. Eu escolhi esse banco porque ele é um banco de dados robusto, mas ele também é um banco de dados baseado em software livre, então a gente não tem problema de licenciamento aqui. Lembrando que a TOTUS homologa o banco de dados Postgre com todos os recursos necessários para que o Proteus possa ser executado sem problemas. Ou seja, então a gente vai ter com o Postgre o mesmo resultado que nós teríamos com o SQL ou com banco de dados Oracle. Então, o próximo passo aqui é fazer a criação do nosso banco de dados. Lembrando que eu vou trabalhar com Postgre, mas vocês podem acompanhar com SQL Server sem problema nenhum. Vou entrar aqui na interface de administração do banco. Vamos aguardar um instante. Vou preencher aqui a senha. Lembrando, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo também um link para uma playlist onde eu mostro tudo o que é necessário para a configuração de um banco de dados Postgre de acordo com as especificações da TOTUS, tá? Nesse caso aqui, eu já estou com parte dessas configurações feitas, eu vou apenas selecionar aqui o meu banco de dados. Então eu já tenho esse banco de dados criado, deixa eu até deletar ele aqui, que eu vou mostrar para vocês como criar um banco de dados de acordo com as demandas da TOTUS. Então, eu vou deletar esse daqui, de acordo com as orientações da TOTUS. Essas orientações elas estarão disponíveis no TDN, então eu já vou deixar na descrição do vídeo também um link para a documentação do TDN referente às plataformas homologadas de banco de dados. Porém, aqui é bem simples. A gente vai clicar com o botão direito, Create Database. Vamos colocar o nome da nossa database, vai ser Proteus. Vamos indicar quem é o proprietário, o usuário dentro do sistema, no caso. Eu já deixei pré-criado um usuário chamado Proteus. Vou vir aqui em Definition e vou atualizar, vou alterar o encoding. Então, de acordo com a documentação da TOTUS, o encode para funcionamento do Postgre com Proteus é o Win1252. Na sequência, eu vou selecionar o template. Para o Win1252, o template é o template 0. Já vou selecionar a Table Spaces. Eu deixei uma Table Spaces criada, chamei ela de TS Proteus. Lembrando que esse processo ele já foi demonstrado no vídeo sobre configuração de banco de dados. A collation, de acordo com a orientação da TOTUS, é a collation, ou é a collation C. Então, essa é a collation, de acordo com a orientação da TOTUS. E o character type também é a opção C. Na sequência, ele tem aqui o Connection Limit, que é para poder determinar a quantidade de conexões limites para esse banco de dados. Nesse caso, o "-1 desabilita isso. E não vamos marcar essa opção para poder mostrar esse banco de dados como um template. Feito isso, a gente vai clicar para salvar. E o nosso banco de dados
ele já está pronto. Na sequência, nós vamos precisar criar a nossa conexão ODBC. Então, aqui eu vou excluir essa conexão que aparece aqui. Deixa eu remover. Prontinho. Então, para fazer a criação de uma conexão ODBC, nós vamos escrever aqui na busca do Windows o ODBC e vamos selecionar a opção 64 bits. Ele abrirá essa interface aqui. Eu vou minimizar essa daqui também. Nessa interface, nós vamos selecionar a opção System DSN, ou, a depender do idioma, vai estar escrito como DSN de sistema. Então, vai ser essa segunda opção aqui. Vamos clicar para adicionar. Vamos selecionar o driver que vai ser utilizado. Lembrando que nós estamos trabalhando com Postgre, então o driver utilizado é esse PostgreSQL ODBC, mas se fosse um banco de dados SQL Server, o driver utilizado seria o SQL Server Native Client. Para Oracle, a gente não cria essa conexão ODBC agora, a gente vai trabalhar com outro arquivo que é o tnsnames.ora. Mas nesse momento aqui, para a gente, nós vamos trabalhar apenas com o arquivo de configuração do Postgre, que é o PostgreSQL. Nessa segunda etapa aqui, nós vamos incluir um nome para a nossa conexão ODBC. É esse nome que nós vamos informar no arquivo de configuração do Proteus. Então, vou chamar isso de Proteus também. Vou colocar aqui uma descrição. Conexão para aplicação Proteus. Na sequência, vamos informar qual é o database, e aí já é o nome do banco de dados que a gente criou, que é o Proteus minúsculo, o servidor, que é o localhost, a porta do servidor, que é a porta padrão é 5432, a porta Proteus, o username, eu criei um username chamado Proteus, que é o nosso owner, e a senha dele, que é 99. Feito isso, nós vamos testar, ele vai dar connection successful, vamos salvar, e a nossa conexão Proteus está criada. Na sequência, vamos entrar lá no nosso DB Monitor, que nós já estávamos com ele em execução. Nesse DB Monitor, nós vamos criar aqui um novo registro de configuração para o Postgre. Vamos colocar o nome da nossa conexão ODBC, Proteus. Aqui em usuário, nós vamos colocar o nome do usuário criado, Proteus, e a senha. Vamos salvar. Na sequência, vamos aqui em assistentes, validação de conexão. Vamos avançar. Selecionar o banco de dados de nossa preferência, que pode ser Oracle, Postgre ou Microsoft SQL. Vamos colocar aqui como Postgre. Vamos avançar. O nome da nossa conexão, que é Proteus. Finalizar. Essa mensagem indica que a nossa conexão está válida. Então aqui dá OK. Só fechar aqui. Então, essa etapa ela já está concluída, que é a configuração da nossa conexão. Na sequência aqui, só para poder encerrar, nós vamos retirar esse console e vamos registrá-lo como um serviço do Windows. Lembrando que o registro dele como serviço do Windows, basta trocar esse console aqui no final por install. Esse comando vai constar lá na descrição do vídeo. Vamos aplicar. OK. Vamos clicar com o botão direito. Run as Administrator. Vamos aguardar. A tela vai se fechar. A gente pode dar um refresh aqui e veja que nesse momento nós já temos aqui o serviço registrado do License Server, o serviço do DB Access e o serviço do Proteus, que já foi registrado durante a própria instalação. Porém, o DB Access ele é o único que está parado. Então vamos dar 2 cliques aqui, vamos mudar o tipo de inicialização para automático, vamos clicar aqui para iniciar. E OK. Então, nesse momento aqui, já temos os nossos 3 serviços criados e sendo executados.